Quando passa a ser ruim? Quando é um problema? E aqui a gente entra numa parte de psicologia que, de novo, ferrou a minha cabeça. Eu estava falando para o João de novo, antes da aula, que é o seguinte. Eu tive um ataque de ansiedade no meio da pandemia. Então, eu estava dando uma aula igual eu estou dando aqui, não sei se eu cheguei a comentar isso com vocês, acho que eu cheguei a comentar. Eu estava aqui dando uma aula, meus alunos nas casas deles, de repente eu comecei a passar mal, tinha tido um dia horrível, fui para o hospital, pressão 16/10, achei que eu estava infartando, a ansiedade piorou, até tudo se resolver, voltei para casa às 5 horas da manhã. E a partir desse momento eu ganhei um parceiro que é remédio para pressão. Então, às 9 da manhã e às 4 da tarde eu tenho que tomar um remédio para controlar a pressão. Para mim, isso é fácil de entender. Por que é fácil de entender? Porque eu comprei um aparelho de medir pressão. E a médica me disse o seguinte: Emílio, quando a sua pressão estiver maior do que 14, a máxima, você está com a pressão alta. Se você controlar para baixo de 14, você está com a pressão normal. Eu falei, beleza. Eu tomo o remédio, meço a pressão todo dia, ela está estável em 12, 13 por 8, por 9, ou seja, ela está estável. Isso, para mim, é algo extremamente objetivo. Eu tenho um aparelho que diz o resultado da minha pressão, certo? Eu tomo o remédio e eu sei que o remédio está fazendo efeito. Ou pelo menos eu acredito que o remédio está fazendo efeito. Que, como eu disse para o João, talvez eu estou tratando o negócio errado. Às vezes o meu problema não é pressão, é ansiedade. Só que eu sei que eu estou menos ansioso porque eu estou tomando remédio da pressão. E é aí que a psicologia ferra o biólogo. Por quê? Porque quando a gente está falando de psicologia, de resposta do cérebro, de resposta comportamental do cérebro, entra um fator que não me agrada, que é a subjetividade. A ansiedade passa a ser um problema quando você percebe o problema. Quando ela começa a te atrapalhar. Eu não tenho uma medida objetiva de como medir a ansiedade ainda. Então, se a ansiedade está tranquila, eu estou conseguindo levar uma vida normal. Na verdade, eu até tenho uma melhoria de performance se eu consigo lidar bem com a ansiedade. Como eu disse para vocês, a memória melhora. Como eu disse para vocês, eu fico mais motivado, eu consigo perceber melhor o ambiente. Ela passa a ser patológica quando esse movimento de ansiedade, quando essa sensação de ansiedade, ela começa a me prejudicar. E eu não tenho a medida objetiva disso. Por que eu não tenho a medida objetiva disso? Porque eu acabei de dizer para vocês que se eu colocar uma pessoa no tomógrafo ansiosa, mesmo que seja normal, a resposta do cérebro dela vai ser muito parecida com uma pessoa que tem uma resposta patológica, que a gente chama de transtorno de ansiedade. Certo? Então, essa é a outra grande dificuldade que eu tive, porque é objetivo, não é objetivo. Não é tão fácil de definir as coisas. E o meu cérebro, como o cérebro de todos os humanos, adora caixinhas. Eu quero classificar coisas. Eu quero que a ansiedade seja 13/8. Mas não rola da ansiedade ser 13/8. Então, tem dia, pode ser, por exemplo, que eu não tenha transtorno de ansiedade, mas tem dia que a ansiedade pode ser naquele dia patológico. E o resto do ano eu não tenho ansiedade. Pô, eu preciso me preocupar com isso? Não preciso me preocupar com isso? Até que ponto isso é um problema? Então, esse foi o problema. Então tá, vamos entrar nos famosos transtornos de ansiedade, que é por isso que a gente está aqui. Então, dentre, de novo, milhões de definições do que é transtorno de ansiedade, eu achei essa que eu gostei, que é uma preocupação persistente. Então, aqui a gente já tem a primeira palavra que é importante, é a persistência. Todo mundo aqui está preocupado. A gente está numa época de pandemia, todo mundo está em casa, a gente tem uma dificuldade para entender como vai ser o futuro. Meu cérebro adora plantar semente e ter árvore daqui 5 anos. Pô, eu estou numa pandemia que eu não sei se vai ter árvore daqui 5 anos. Não sei se o Alberto vai me chamar para dar aula semana que vem. Como que eu vou pagar meus boletos? Então tá bom. Só que essa preocupação é uma preocupação normal. Agora, se ela é persistente demais, isso pode ser um problema. Se eu só penso nisso, isso pode ser um problema. O segundo aspecto é que ela tem que ser excessiva. A minha preocupação é excessiva. De novo, nos tempos de Covid, quem tem toque ou quem tem tendência a toque no tempo de Covid tem que tomar muito cuidado. Eu passo álcool gel quando eu estou no supermercado 252 mil vezes. Por quê? Porque o meu sogro está morando aqui em casa com a minha sogra, os dois são grupos de risco, eu não posso trazer isso para casa de jeito nenhum, ou seja,
É álcool gel no bolso, álcool gel no carro, passa na maçaneta, passa no volante, passa na cabeça, esfrega na mão, joga a máscara, troca a máscara. É excessivo. Tá, mas é patológico? Ainda não. Por quê? Porque não me impede de ir ao supermercado, não me impede de interagir com as pessoas, não me impede de fazer algumas coisas. E uma outra coisa que é muito característica de quem tem transtorno da ansiedade é essa coisa irreal da ansiedade. Muitas vezes quem tem transtorno de ansiedade tem transtorno com coisas que muitas vezes estão fora do nosso controle. Tem uma amiga minha, bióloga, que entrou numa crise de ansiedade, toma remédio, faz tratamento por causa de aquecimento global. A preocupação dela é o que vai acontecer daqui a 100 anos por causa do aquecimento global. Eu acho que tem que ser uma preocupação nossa. Eu acho que a gente tem que se preocupar com as gerações futuras, é nossa obrigação. Mas isso chegar ao ponto dela falar, não vou fazer mais nada, vida na van, vou morar no sítio, vou plantar minha própria batata para conseguir evitar o aquecimento global, é uma preocupação irreal, porque a gente não consegue solucionar o problema. O meu pai falava para mim o seguinte, eu sei que é uma frase pronta, mas existem dois tipos de problema, aqueles que eu consigo resolver, eu devo tentar resolver, e aqueles que eu não consigo resolver, eu não tenho muito o que fazer. Quando essas duas coisas se misturam e minha ansiedade fica tão grande que eu não consigo fazer nada, eu tenho um problema. E aí eu comecei a levantar informações sobre isso e fiquei extremamente assustado. Eu achava que depressão era o maior tipo de transtorno que a gente encontrava, mas não é, é ansiedade. O transtorno de ansiedade e suas variações e seus diferentes tipos, ele afeta 1/5 da população americana, que é... E eu vou falar da população americana porque é onde a gente tem dados confiáveis. Tá? Para o Brasil, a gente não tem dados confiáveis para esse tipo de transtorno. A gente ainda vive num país que chama isso de frescura, inclusive chama depressão de frescura. Então é muito difícil a gente ter dados confiáveis para isso. Então, a gente pega, por exemplo, Europa e Estados Unidos, que é onde a gente tem sistemas de saúde que são mais eficientes do que o nosso, não no sentido de número de pessoas atendidas, porque os Estados Unidos é uma porcaria, o sistema de saúde, mas em número de dados levantados, em número de informações levantadas assim por diante. E o que a gente consegue perceber é que nós estamos na era da ansiedade. Nós estamos vivendo numa época em que a ansiedade está crescendo demais. Ela cresce demais por várias razões. Eu vou dar um exemplo para vocês do que estava me ferrando no começo da pandemia, que é esse cara aqui, ó. O famoso Zap Zap. Acordar de manhã para ver se a briga pelo governo, a favor, contra, não importa, estava rolando e o que eu tinha que contribuir para brigar com o meu primo em relação a isso. A nossa vida atual, extremamente conectados, é um tipo de vida que é um gerador de transtornos de ansiedade. E isso é uma das coisas que a gente precisava se preocupar e controlar. Só que aí, quando eu fui estudar transtorno de ansiedade, eu escolhi 4, tá, gente? Eu escolhi 4 porque existem dezenas, e nós vamos falar dos 4 que eu achei mais fáceis de entender, que eu tenho mais fáceis de achar informação, não mais fáceis de entender. Então, transtorno de ansiedade é uma quantidade ridiculamente absurda de coisas. Nós temos o transtorno de ansiedade generalizado, nós temos a fobia social, nós temos o estresse pós-traumático, nós temos a síndrome do pânico, nós temos o TOC, nós temos uma série de coisas que a gente poderia colocar dentro desses transtornos de ansiedade que a gente coloca, e nós colocamos tudo isso dentro de uma caixinha, de novo, voltando ao discurso lá do começo da aula, porque a parte do cérebro que fica extremamente ativa quando a gente está ansioso é o nosso sistema límbico. Então, aqui a gente costura sistema límbico, costura medo, costura ansiedade. Porque a hora que eu pego uma pessoa que tem transtorno de ansiedade, o sistema límbico dela é muito mais ativo o tempo todo do que uma pessoa que não tenha transtorno de ansiedade. Certo? Então, o mecanismo de medo dessa pessoa está ativo o tempo todo. Ou ele está inativo o tempo todo. E aí aqui a gente tem dificuldade de entender o que está ativo, o que está inativo, qual neurotransmissor está agindo, qual neurotransmissor está faltando, porque a gente ainda não entende isso direito. Em especial, esse cara aqui, que é a amígdala, que é a grande responsável pelo medo. Então, quando a gente está falando de
neurobiologia da ansiedade, nós estamos falando biologicamente de medo. A resposta é exatamente a mesma. A parte do cérebro que está ativa é exatamente a mesma. Os neurotransmissores que estão agindo para ativar esses neurônios são exatamente os mesmos. E o que é mais interessante é que tudo isso se iguala quando a gente está falando de depressão. Então, uma pessoa em depressão também tem o sistema límbico extremamente ativo. Uma pessoa em depressão também tem uma atividade muito grande na amígdala. E uma pessoa em depressão, por exemplo, também tem uma falta de serotonina, que é um tipo de neurotransmissor ativo nessa parte do sistema límbico. Por isso que a neurobiologia atual começa a juntar depressão e ansiedade como o mesmo transtorno biológico com sintomas diferentes que as pessoas vão apresentar ao interpretar isso que está acontecendo no cérebro dela. Então, tá bom. O que gera esses transtornos? Como que a gente entende biologicamente um transtorno de ansiedade? A gente entende como uma hiperatividade do sistema límbico e, em especial, das amígdalas. Só que a hora que eu olho para transtornos diferentes, eu vou ter coisas diferentes acontecendo no cérebro. Então, apesar das amígdalas estarem sempre ativas, elas não estão ativas sempre igual. Dependendo do transtorno que eu tiver, eu vou ter um tipo de resposta diferente do meu cérebro.